Para Chaves se apropriar da renda do petróleo, ele teve que passar a espada do Bolívar, né, em toda uma rede de negociantes, de terceirizados, de serviços de transporte e de cabotagem em torno do petróleo. Ele teve que fazer isso. Certo? Para esses intermediários, e a maior parte da renda do petróleo. Em primeiro lugar. A PDVSA já era uma empresa estatal. E o Chaves ampliou o domínio do Estado sobre a PDVSA, inclusive sobre as subsidiárias. Estatizou as subsidiárias. Porque havia um conjunto de subsidiárias particulares que foram estatizadas pelo Chaves. Feito isso, só mais um detalhe, essa renda era apropriada em conjunto pelo capital nacional e pelo capital internacional. Há alguma ilusão, e muito bem colocou o Hegel, há uma ilusão de que é um espírito patriótico desligado de um interesse de classe. Não pode haver, certo? Isso aí vamos voltar a essa questão, para entrar na parte política, mas de toda forma tem que ficar muito claro que, eu não sei quem falou, mas disse que pátria é o último vale-a-pouco dos canalhas. E muito disso, todo o discurso do Capriles foi um discurso patriótico. O Chaves, quando faz menção à pátria, ele fala a pátria do Bolívar, a pátria da rebeldia, não é uma pátria do abstrato, como os jogadores de futebol cantam o hino nacional, saem na rua, essas coisas todas. Isso é penalista. O proletariado é internacionalista. Se você não agregar o apelo de pátria e o conteúdo de classe, você faz o jogo da direita, não tem jeito. E voltando nisso, essa aliança do capital, internacional do capital nacional, na expropriação do sangue da terra da Venezuela, teve até um filme nos anos 50 chamado assim, A Lenda do Ouro Negro, o Sangue da Terra, o Chaves bateu no coração da burguesia nacional e internacional, certo? Se por um lado, do ponto de vista mais amplo econômico, é um problema a Venezuela ser rentista, de outro lado, o embate político de classes é, digamos que facilitado, é simplificado, transformado num embate branco e preto, bem demarcado, que é o caso, daí a agudização de força. Essa é a raiz socioeconômica da agudização da luta de classe na Venezuela. Não tem como você fazer nada na Venezuela, nem aqueles, não é pouca coisa não, viu gente, é muita coisa. Aqueles mercados ambulantes que faz o Chaves, nem aquilo, saiu um artigo no Correio de alguém que nomeou 600 realizações significativas do Chaves em favor do proletariado. Ele não podia desenvolver essa política distributiva significativa, veja bem, não é paliativa igual uns e outros faz por aí não, certo? Não é renda família, R$2, aquilo não é coisa séria. Não é demagogia não, certo? Ele não poderia fazer isso é importante, ele tem claro, sem contrariar frontalmente os interesses do capital nacional e internacional implantados e presentes na Venezuela. Tem um fato importante de extremo significado político e teórico acontecendo na Venezuela hoje. Da penúltima vez que eu fui lá, alguém do PSDB falou: o Chaves vai desencadear um processo de superação da estrutura do Estado venezuelano. Eu que tinha dado muita porrada na democracia, que é meu esporte favorito, fala mal da democracia.
gosto sempre de citar Marx, quando Marx fala que a democracia é uma ladainha, conversa fiada. Teve até um teórico brasileiro importante, que chamou a democracia de valor universal. Um valor político, temporal, que serviu à estruturação do poder de uma classe chamada burguesia, pode ser um valor ético. É uma confusão de filosofia com política aí, aliás, tem rombos teóricos, epistemológicos aí, de fazer correr, assustadores, mas muita gente engoliu isso. E através desse engodo se passa adiante. O Chaves, que não é muito bobo, viu que não é através da democracia, dessas estruturas institucionais de democracia que deve passar e que pode passar a revolução. O que há de importante e decisivo hoje, a discussão central na Venezuela, é a criação de um poder comunal. Chaves pretende, está em discussão ampla na Venezuela, se discute em todo lugar, a criação de um poder comunal em substituição às estruturas de dominação política. A Assembleia Nacional, as Assembleias Locais, as alcaldias, que serão substituídas no projeto de Chaves pelo poder. Essa reforma já está sendo discutida na Venezuela. Eu acho isso o que há de significativo e comparo, guardadas as devidas proporções, mas que não são tão desproporcionais assim, eu comparo isso com o brado de Lenin, que levou à invasão do Palácio do Inverno e à tomada do poder. Todo o poder aos soviéticos. É isso que o Chaves está querendo fazer. Todo o poder aos conselhos comunais. Soviético, como a gente sabe, significa conselho, né? Nós que falamos russo, né? Falamos várias vezes. Nós sabemos que soviético significa conselho. Isso é de extrema importância. De extrema importância. Algumas pessoas me conhecem aqui, eu sou diretor da Associação Cultural San Martín, aqui de Minas Gerais. E queria dar boas-vindas à Casa da América Latina. Devemos trabalhar em conjunto. A gente já tem essa tradição no Rio de Janeiro, a Zuleide faz essa ponte, né? E a gente deve trabalhar aqui. A gente tem uma série de entidades que promovem setores parecidos. Alguns mais culturais, outros mais políticos, mas a gente tem a Imersão Latina, a Casa Latina, o Sebrapaz, que vem trabalhando em conjunto com a gente. E a gente tem um diferencial que a gente tem que ter estômago para aguentar todo tipo de classe, todo tipo de política. A gente tem essa missão em Cuba. O nosso foco é Cuba, né? E a gente tem que tratar todos aqueles que querem fazer parceria com Cuba, independente se vem do partido de direita ou de esquerda, é nossa característica. É impossível você compreender a Revolução Cubana sem você conhecer a obra de José Martí, o próprio processo que chama Revolução Bolivariana, sem você conhecer aí a obra de Simão Bolívar, né, os ideais do libertador, fundamental. Até no processo de paz que a Casa América Latina sempre apoiou, né, a solução política para o conflito armado colombiano, né, é importante conhecer a idade da guerrilha, né, que a guerrilha não quer simplesmente a paz com justiça social, principalmente resolver o problema agrário na Colômbia, então em paz. Eu acho que a Casa América Latina ela contribui muito, né, tanto as palestras, né, essa formação política, cultural. Acho que vai ser um espaço muito importante aqui em Belo Horizonte. Já tem uma sede, tem um cineclube, né, que depois a Priscila deve anunciar em das atividades. Acho que vai ser muito importante, né, e o pessoal aderir, né, a essa construção aí. No Estados Unidos, São João del Rei, todo mundo lá também construir a casa, Juiz de Fora, né, o pessoal, acho que dá para a gente construir muitas coisas aqui em Minas Gerais, nessa perspectiva. E uma intervenção, assim, eu acho o seguinte, dentro do campo político que apoia o Chaves, tem setores comunistas, marxistas, e tem setores militares, nacionalistas, comprometidos com o processo revolucionário, e tem setores sociodemocráticos, né? Isso a gente observa com claridade. Uma das principais lideranças lá, com o Elias Hall, o ex-vice-presidente do Chaves,
ele está disputando uma eleição com o Capriles, que é o candidato da direita lá, né? Eu acho que é uma eleição muito importante. O Chaves deu bastante atenção nisso. E o atual, ele é mais da ala sócio-democrata, mas que apoia, tem um apoio das Forças Armadas bolivarianas. Que é interessante, eu tive a oportunidade de ver o barco da Marinha lá, né? Vamos dizer, pátria e socialismo. Será que é só isso aí? Todos os outros barcos, do emblema, né, do uniforme, né, das Forças Armadas, estava lá, pátria ou socialismo. E os militares, no discurso lá em comemoração ao bicentenário do nascimento do libertador, os militares falando de socialismo. Né? Eu acho que corrigiu o processo aí um pouco de algumas limitações que teve o processo do Salvador Allende. Acho que eles conseguiram captar bem. Ação dentro da segundo consta, para mudar o sistema tem que ter o momento que as condições objetivas e subjetivas estejam favoráveis, estejam de acordo. Se a esse momento existe essa condição de mudar. Falar pela questão que o Almeida coloca, né, tem que ter bem claro que só a questão objetiva não faz revolução e nem só a questão subjetiva também faz a revolução. Isso é correto, tá? E também a revolução não é um processo retilíneo. Ele tem ascensos, contrassensos, tem avanços e recuos, e o que não impede que esteja havendo uma mudança estrutural na estrutura política da América Latina. Eu não falo só da Venezuela. Tá? É óbvio que numa perspectiva diferente do que foi na década de 70, por exemplo, com a Revolução Nicaragüense, tá? Que teria sido a última revolução armada envolvendo os trabalhadores rurais, envolvendo os trabalhadores urbanos, né, com um viés marxista, mas que logo depois se degenera com um viés social-democrata e acaba capitulando aos ditames do grande irmão e entra no jogo da democracia representativa, né, da eleição representativa, que é uma democracia extremamente antidemocrática. Então, a gente que faz política sabe perfeitamente que a nossa democracia, a democracia representativa, de uma forma geral, ela é antidemocrática porque ela... A democracia burguesa. A democracia burguesa, ela é pior do que ser uma democracia com direito universal, que o Carlos Nelson colocou de forma infeliz, que foi muito bem apropriado pela direita, né? Ele, na realidade, deu uma munição tremenda para a direita. A democracia representativa ela acaba se tornando uma plutocracia, né? Ou seja, uma democracia que só vale pelo valor do capital. Quem tem recursos financeiros, a gente vê isso no nosso processo eleitoral. Quando eu digo que vejo que na América Latina, principalmente na América do Sul, você tem aí um movimento que revolucionário, mas não na revolução da perspectiva da década de 60 e 70, tá? Mas de mudanças significativas, eu estou obviamente apontando a experiência boliviana, que vem uma experiência de baixo para cima. A gente tem que lembrar a origem do erro, que é completamente diferente da origem pequeno burguesa do Chaves, tá? E que não era uma origem militar, era a origem de uma liderança de movimento social, tá? Fortaleza. Temos que lembrar a própria eleição
eleição do presidente do Paraguai, do Lugo, tá? Ou seja, você tem na década de 90, né, eleições que apontam para uma nova possibilidade de se fazer política. Aonde que começa a dar água nesse barco? Começa a dar água quando o Lula, tá? Menos de um ano de governo, aliás, quando, antes de tomar posse, anuncia de lá de Washington quem vai ser o presidente do Banco Central, né? Porque o governo norte-americano, um amigo dele, havia indicado. Ou seja, quando o presidente dos Estados Unidos indica o presidente do Banco Central na maior economia da América Latina, né, aquela esperança já apontou para dar água.